certo? Oi, Marcele, desculpa, foi a minha internet que caiu. Mas já Ah, estamos não, de tudo volta. bem, tudo bem. Sempre tem Então, essas primeira coisa, emoções nas lives, senão não tem graça. desde que eu comecei a trabalhar com DBT, e eu sou completamente apaixonado e encantado pela DBT, um dos motivos que mais me fez me aproximar da DBT sempre foi a, o quanto a DBT se posiciona socialmente, o quanto a DBT se coloca, o quanto a DBT ela é muito mais do que um conjunto de estratégias, técnicas, e como ela se reflete num estilo de levar a nossa vida. E mediante a isso, nós temos conversado muito, eu e minha equipe, de como nós temos visto que os discursos de ódio estão cada vez mais normalizados e cada vez mais nós temos ideias que até então pareciam que estavam sendo superadas, querendo voltar à tona e voltar com força, e ideias que envolvem muitas questões violentas. Pensando nisso, nós, a DBT Brasil, resolvemos parar e, bom, nós vamos nos manifestar. Nós vamos nos posicionar, porque isso afeta os nossos clientes. Isso afeta maciçamente as pessoas com quem nós trabalhamos para construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então nós resolvemos fazer um grupamento de lives com esse posicionamento. E trazendo, claro, elementos técnicos que possam nos ajudar na condução da DBT justamente com pacientes que sofrem com essa violência social. E é baseado nisso que eu tenho a honra, o orgulho, a felicidade de apresentar para vocês a Marcele Assis Brasil, que tem um trabalho maravilhoso com DBT, com mulheres vítimas de violência. Então, antes de mais nada, Marcele, eu queria te dar boa noite e queria falar com vocês todos que estão nos vendo aqui na live, que a nossa ideia é fazer um bate-papo. E eu vou fazer algumas perguntas para o Marcele, eu tenho algumas coisas já planejadas, mas eu vou estar aqui atento o tempo inteiro no chat. Por favor, coloquem perguntas, comentários, sugestões, elogios também, porque sempre é legal ouvir. E vamos construir juntos essa live. Ótimo, Certo? maravilha. Então, Marcele, a palavra é sua para se apresentar. Boa noite. Boa noite, eu queria agradecer muito esse convite. Quando eu compartilhei no meu Instagram, né, eu falei assim, eu tenho o prazer de convidar vocês para essa live, ao mesmo tempo, dialeticamente, eu fico triste de que em pleno 2020 a gente precisa estar fazendo uma live para falar sobre esse assunto, né? Então, eu tenho muito prazer de estar aqui e muita alegria da DBT Brasil abrir essa voz, né, dar essa voz para esse assunto tão importante, e ao mesmo tempo eu fico muito triste de que ele seja um assunto que ainda precisa ser falado, né? E cada vez mais, como você mesmo disse. Então, nem me apresentei, né? Eu sou Marcele Assis Brasil, eu sou sócia-diretora do Instituto Enlazo, que tá aqui na live, então quem quiser depois segue lá, a gente pode trocar figurinhas. Eu trabalho muito com relacionamento abusivo, com o transtorno da personalidade borderline, com transtorno alimentar. Então, eu trabalho muito com a opressão que as mulheres sofrem da sociedade, né? Então, assim, tanto na minha linha do transtorno alimentar, quanto na questão do transtorno da personalidade borderline em mulheres, né? E do relacionamento abusivo, que a gente sabe, obviamente, que não é... Existem homens que também sofrem relacionamento abusivo, né? Mas a gente sabe estatisticamente que isso acomete muito mais as mulheres, né? Até em relação a mortes e tudo isso. Acaba que meu trabalho, mesmo em esferas diferentes, sempre tem essa conexão do machismo mesmo, né? E dessa opressão que a gente acaba sofrendo. Marcele, então, para a gente começar já de antemão, assim, para a gente já começar tocando fogo na coisa. No Brasil, 9 em cada 10 mulheres vai passar por alguma experiência de abuso sexual ao longo da vida. Acredito que esse número é tão assustador,
que não tem como a gente pensar e não falar sobre o impacto do machismo e da violência contra a mulher em relação à psicoterapia, tendo em vista que 9 em cada 10 mulheres que nós atendermos vai ser uma vítima direta. Não, e tendo em vista também que o abuso sexual é um fator que vulnerabiliza para a maioria dos transtornos mentais, né? Então, assim, a gente vê que o abuso sexual ele está ali como um fator predisponente de diversos transtornos, né? Inclusive da personalidade borderline. Então, como que isso acaba adoecendo a população como um todo? E isso é muito simples, assim, se você for conversar numa roda de amigas, todas vezes você vai falar, todo mundo já teve o pai de uma amiga, um tio que fez isso, o cara na rua, e assim, quando eu ia pra boate, né, assim, mais nova, os caras puxavam meu cabelo, me agarravam e tentavam me puxar à força, me beijar à força, né? E ninguém nunca tinha me ensinado assim, não, o cara não pode te agarrar e tentar te beijar à força. Isso é um abuso, né? Isso é uma violência. Eu achava que isso era um comportamento normal, né? Tipo assim, os homens fazem isso e a gente se esquiva. E eu fiquei ressentida durante muito tempo quando eu percebi que, pô, não é um comportamento normal. E eu passei por isso tantas vezes, né? E aí, como você falou, né? Como você falou, Vinícius, essa questão da gente falar sobre isso é importante para não normalizar. Porque a gente ainda escuta, né? Falas como homem é assim mesmo, né? Ah, não, mas isso é coisa de homem. Quando a gente vê mulher, né, num relacionamento, e aí em vez quando a mulher é traída, em vez de ela brigar com o marido, com o namorado, ela vai brigar com a amante, né? Assim, ou seja, o homem fica também imune a tudo isso. E eu acho, Vinícius, assim, que um grande problema que a gente tem é como a nossa sociedade não é uma sociedade acolhedora para as mulheres que estão em relacionamento abusivo. Porque a sociedade, ela acaba sempre culpabilizando a vítima, né? E até em relação a estupro, né? Então, assim, mas também estava com aquela roupa, mas também estava na rua aquela hora. E a gente sabe que estupro acontece em tudo quanto é lugar, com mulheres de burca, com freiras com roupa, né? Com aquela roupinha de freira, né? Dentro de igreja, dentro da escola. Isso está tudo quanto é lugar, né? E aí sempre é esse julgamento em relação à vítima. E qual é a maior arma do agressor, né? A maior arma do agressor é isolar a vítima num relacionamento abusivo. Então é cortar todas as redes de apoio. Primeiro que a vítima já tem... Desculpa. É um assunto que eu vou falando sem fim. Pode falar, desculpa. E eu estava pensando aqui, claro, eu acho que acho que tem 2 pontos que são importantes. Eu nunca me esqueço uma vivência que eu fiz numa oficina, numa universidade que eu trabalhava, onde a professora foi trabalhando a ideia da gente entrar lá no Rio Grande do Sul é o Transurb, né? Não é metrô. De entrar no Transurb e eu nunca tinha experimentado, até ela fazer aquela estratégia vivencial, a ideia de me preocupar com a roupa que eu estou entrando no Transurb. E para mim aquilo foi uma coisa tão nova e tão assustadora que eu acho que entra justamente em ressonância com isso que você está dizendo. E agora, puxando um pouquinho a brasa para a DBT, eu vejo assim, e eu queria ver se você concorda comigo. Quando a gente trabalha com os pacientes, a violência contra a mulher, ela é tão impactante que ela perpassa todos os estágios de tratamento em DBT. O que a gente tem de mulheres com comportamentos suicidas e autolesivos que são direcionados por revivências traumáticas em relação ao abuso sexual, o que você depois tem que trabalhar aspectos de autoimagem e aspectos de autovalidação em relação a normas sociais ou sobre comportamentos ou como se comportar, ou aspectos alimentares propriamente ditos, e o que você tem que trabalhar de autovalidação e da ideia de que
ser emocionalmente intenso não significa ser maluco, ou louca, ou desvairada, ou qualquer coisa do gênero. Então é muito interessante, quando a gente monta a formulação de caso, você consegue ver direitinho a questão do machismo perpassando cada estágio de tratamento dos pacientes. Sim, sim. Então é muito interessante esse elemento. Porque o machismo, né, ele traz uma autoinvalidação muito grande, porque existe, além da questão do abuso, né, que a gente vê que é algo que quebra mesmo e marca a pessoa para o resto da vida, e claro que você pode, né, trabalhar aquilo para que aquilo seja não doa mais da mesma forma e não influencie, né? Uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes é essa questão de que o abuso ele não termina no abuso, porque o abusador ele continua tendo poder sobre a vítima ao longo da vida dela. Porque é isso, né? Ele não está mais fazendo abuso físico, mas ele está lá, né? Naquela ferida, naquela dor, naquele transtorno alimentar, em tudo que foi desenvolvido para poder tentar lidar com aquilo de alguma maneira, né? E uma das coisas que eu tento trabalhar, né, com a DBT é exatamente essa questão de tirar o poder da mão do abusador e voltar o poder para a mão da vítima e ela poder ter o poder sobre a vida dela. E isso passa muito pela autovalidação. Eu mesmo, na minha criação, eu tenho um jeito, né, assim, um pouco mais, vamos dizer, espalhafatoso, e eu fui criada sempre ouvindo, sempre fui muito moleca, sempre andei mais com os meninos, e eu sempre fui criada ouvindo que eu tinha que me comportar de uma determinada forma, que homem não gosta de mulher fácil, que eu tinha que ser de todo um jeito que não era o meu jeito. Então, e assim como eu, várias outras mulheres também, né, tem isso. Então, eu lembro de eu ficar sonhando de ser do jeito de uma amiga minha que era todo dentro desse perfil, mas eu não era. E uma coisa que passa também, né, dentro do tratamento da DBT, que eu vejo muito, né, e que aí vem muito com essa questão da autoinvalidação e da invalidação, é como as pessoas, e principalmente as mulheres, elas querem se encaixar em caixas que elas não cabem. E aí esse movimento de tentar se encaixar nessas caixas da sociedade, de como eu deveria ser, de como eu deveria me comportar, de como eu deveria me vestir, de como isso adoece extremamente as pessoas. E aí aumenta ainda mais a intensidade emocional, né? E aí essa questão da mulher é maluca, né? O que acontece? Muitas vezes existe um abuso psicológico ali por trás tão grande, um terrorismo psicológico que o homem vai fazendo, que vai destruindo aquela mulher, e aí as pessoas só veem o momento que a mulher explode. Aí ela é maluca, ela é descontrolada, ela é ciumenta, mas ninguém vê tudo por trás que levou ela aquele momento de descontrole, aquele abuso mesmo psicológico, né? Às vezes material, às vezes físico. E ela fica como a descontrolada. Então, Sim, porque muitas vezes quando você vai vendo isso, e acho que isso é muito importante, né? Quando a gente faz análise em cadeia de diversos episódios, por exemplo, de comportamentos explosivos ou de comportamentos que envolvem agressão verbal ou física, você vai vendo que existe uma manifestação de gaslighting evidente na situação. Você vai vendo que existe um elemento de invalidação que normalmente não é só do agressor, do companheiro abusivo, é uma coisa mais sistêmica, de sim. colocar que toda e qualquer resposta mais intensa emocionalmente é atrelada a alguma ideia de loucura, ou de ser maluca, ou de ser fora da casa. E é claro, isso vai aumentando a resposta emocional até um ponto que a pessoa explode e confirma a ideia, digamos assim. E aí ela acaba se Então, eu acho que auto-invalidando e falando, realmente a culpa foi minha. Eu já ouvi isso muitas vezes. Não, eu que sou descontrolada, né? Não, sou eu que sou muito explosiva. E muitas mulheres vêm buscar terapia. Até assim, eu lembro de um caso que eu dei supervisão, que a mulher veio buscar terapia por causa do temperamento dela. E quando eu fui dando a supervisão e a gente foi vendo, né, e fazendo toda essa questão da análise funcional, tudo isso,
Na verdade, não era, o problema não era que ela era o temperamento dela. A questão é que ela estava num relacionamento extremamente abusivo que levava ela ao extremo. E assim, acho que a análise em cadeia, né, da DBT, ela ajuda muito a gente a identificar esses processos, né? O que de fato está acontecendo e os padrões e poder... Só que ao mesmo tempo é muito difícil, porque assim, muitas vezes a mulher está num relacionamento onde ela ama aquele abusador. E a gente sabe que É existe que um... Pode falar, o desculpa. grande, eu acho que o grande problema nisso é que quando a gente polariza a ideia do abusador, fica realmente difícil de identificar. Quando você coloca, existem pessoas abusivas, por exemplo, fulano de tal é abusivo, certo? Quando a gente faz isso, a gente fica com a ideia de que a pessoa é totalmente abusiva, ela é totalmente má, Ela ela é é um totalmente... monstro. E seria maravilhoso se fosse assim, porque seria fácil Ótimo. sair fora, Exatamente. entende? Você tem uma pessoa que, bom, tudo que tem nela é algo violento, perverso, tudo mais. Mas não, em geral o que acontece é que essas pessoas, elas têm comportamentos extremamente abusivos e outros comportamentos que são muito agradáveis, muito carinhosos, muito afáveis ou até muito satisfatórios de alguma forma. Sim. É, assim, a E gente... isso vai gerando essa dissonância entre essas duas questões. O que que acontece, né? Os momentos, normalmente num relacionamento abusivo, né, começa numa lua de mel, né, uma coisa muito intensa e muito maravilhosa, e os momentos bons, eles são muito bons. Então, o que que acontece? É como se a pessoa fica presa numa armadilha que é o seguinte, é, eu tomar um copo de água agora tem um valor. Se eu tiver 3 dias no deserto e eu tomar um copo de água, aquele valor, né, daquele reforço, daquele prazer daquele copo de água é muito maior. Então, quando eu estou num relacionamento abusivo, e aí eu começo naquela lua de mel, e aquele homem é maravilhoso, é o príncipe encantado, não sei o quê. Quando ele tem um comportamento abusivo, e aí tem aquela briga horrorosa, não sei o quê, nananã, é horrível, mas quando faz as pazes, é como se fosse aquele copo de água depois de 3 dias sem você tomar. Então, a mulher fica o tempo todo esperando o momento que vai ser bom de novo. E assim, vai ter uma forma que eu vou me comportar que vai fazer com que ele mude. Poxa, ele é tão maravilhoso, se ele pudesse pelo menos melhorar, controlar o temperamento dele. E o homem reforça isso, falando, olha o que você me fez fazer. Você sabe que eu sou muito nervoso, por que você faz isso? Né? E como você falou, o cara não é um monstro. Pelo contrário, normalmente, né, assim, a gente vê que o cara é um cara que tem vários amigos, é o cara que adota cachorro na rua, que faz caridade. E aí isso faz com que a mulher fique mais, se sentindo mais perdida, falando, não, o problema deve ser eu mesmo, porque ele é tão legal, ele adota cachorro, ele é vegano, ele tantas coisas bacanas. É E então, praticamente o Buda. exatamente. Então, assim, sou eu que pioro ele mesmo, né? Então, assim, a gente gosta de acreditar muitas vezes que são monstros, mas são pessoas normais, às vezes são pessoas gentis, Uhum, é, uhum. é o amigo fofo da faculdade, né? É o cara que está lá engajado em várias obras sociais, tido por todos ali como homem de bem. Então, e aí o problema dessa polarização que você falou, né? Porque o cara não é o agressor malvado, ele é o agressor malvado e também ele é aquele cara maneiro, é o cara que abraça, é o cara que cuida, é o cara que sabe ser romântico. E aí fica muito Marcelo, não, confuso, desculpa. né? Não, pode falar. Não, não quero te interromper, bem capaz. Não, mas era isso, fica muito confuso mesmo, né? Então, Eu pensei o seguinte, ó, Marcelo, eu vou te propor agora uma provocação, tá? Eu vou tentar listar agora as formas que eu percebo que a violência contra a mulher se manifesta na psicoterapia. E o nosso desafio vai ser juntos tentar dar algumas ideias de como trabalhar isso. tá, gostei. Então, eu percebo que a violência contra a mulher ela entra na terapia em relação a aspectos de abuso sexual, Uhum. em relações a
tiranias de tenhos e devos, padrões normativos de condutas que não são as condutas naturais, dificuldades de identidade, onde você tem uma mulher que foi talhada para se comportar como A, B, C ou D, e acaba sendo dificuldade de ter qual é a própria identidade, quais são as próprias preferências, o que de fato gosta. Transtornos sexuais, dificuldades sexuais, dificuldades alimentares, Sim. questão de autoaceitação, autovalidação, disfunções conjugais, em especial aspectos abusivos de relacionamento. Acredito que uma dificuldade intensa de autocompaixão. Uma autocrítica muito grande, né? Exato. Acho que esse é um ponto. Que é um tipo de invalidação mais ou menos sutil, assim. Não chega a ser uma invalidação do tipo comum, assim, do tipo, eu sou uma droga, não serve pra nada. Né? Não é isso. Mas são padrões de exigência altos, padrões de desempenhos altos. Eu preciso conseguir me comportar controlando as minhas emoções, sendo carinhosa. E que fica o tempo todo hipervigilante em relação ao próprio comportamento. Exato. Né? Exato. Eu acredito que essas são as principais formas que a violência contra a mulher entra dentro da psicoterapia. E como homem, trabalhando dentro disso, uma das coisas que eu percebo muito, por exemplo, é que eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente trabalha na seara do abuso sexual, em relação a procedimentos para lidar com a dissociação que envolvam toque físico. Tem que ser muito mais cauteloso, tem que solicitar que eu possa encostar no ombro da paciente ou que eu possa pegar a mão da paciente para que ela tenha a sensação física. Sim. Com muito cuidado para que isso não dispare mais flashbacks ainda e piore ainda mais a situação. Então, dentro da minha prática clínica, o que eu vejo da violência contra a mulher, como eu disse, perpassa toda a psicoterapia, todos os estágios de DBT, mas eu vejo nesses aspectos. Eu não sei se você concorda comigo, se tem mais coisas que você percebe. Eu concordo, né? E essa questão do toque físico, na verdade, claro que para homem certamente deve ser um gatilho muito maior, mas inclusive eu como mulher, né? Uma coisa que eu aprendi, né, foi sempre perguntar e falar e avisar, porque uma vez uma paciente quase num momento desse, né? Ela quase me agrediu, mas ela não estava querendo me agredir, né? Foi a questão da dificuldade do toque num momento de muita desregulação emocional. Então ela foi meio que se defender, assim. Então, mesmo como mulher, isso acontece. Uma coisa que acontece muito, você falou sobre a questão da autoinvalidação, né? E dificuldade de autoaceitação. Também essa dificuldade com a invalidação que vem do externo. Porque, assim, é muito comum a mulher não ter voz, né? As pessoas já desqualificarem e invalidarem porque não, porque ela é descontrolada, porque ela é maluca, porque ela é... E eu vivo isso, assim, né? Assim, até na minha própria família, entendeu? De ver que tem homem na minha família que não escuta o que eu falo porque eu sou mulher. E a gente pensa assim, não acontece isso em 2020, acontece. Então, essa invalidação externa e essa dificuldade de ter voz... E o que acontece, né? O que a DBT ensina pra gente? Que as nossas emoções têm funções. Uma das funções dela é a comunicação. É o comunicar para o outro alguma coisa. Então, se eu tô conversando com o Vinícius e eu tô com, sei lá, tô com uma raiva, ele fez alguma coisa que me deixou chateada, e eu vou comunicar, e o Vinícius vai me invalidar, não vai ter voz, não vai me escutar, não, mas a Marcela é muito fresca, é dramática, é bobagem. O que vai acontecer com a minha emoção? Ela vai entender, opa, não tá chegando o recado lá. Então a minha emoção vai aumentar para ver se o recado chega lá onde eu quero que chegue. O problema é que muitas vezes o tiro sai pela culatra e aí a gente acaba saindo, né, de maluca, porque... mas isso é uma questão da invalidação mesmo, que faz com que a nossa emoção aumente porque ela não está cumprindo o propósito dela de comunicar o que a gente quer. E não ter voz é desesperador,
Quando você vai falar as coisas e você é desacreditada pelo simples fato de você ser mulher, e aí muita gente fala, isso não existe mais. Existe, eu vivencio isso, não tem assim. É óbvio que existe, né? É muito. É algo que é muito violento, isso é uma violência, né? Não, Também. e é tão naturalizado, Marcele, que você vai ver em filmes de comédia que são de classificação livre. Por exemplo, eu estava vendo um filme com as crianças aqui em casa esses dias, que é aquele Gente Grande, sabe? Tem uma cena que os personagens conversam sobre transarem com as mulheres quando elas estavam dormindo. Ou seja, estupro. Sim, Estupro marital. sim. Então, é uma coisa assim. Eu fiquei chocado quando eu vi assim, tipo. É tratado com uma naturalidade Mas que, é que chega a ser chocante. assim. Tem um programa, não sei quem já viu aqui, se chama de Férias com Ex. É, é um estilo de BBB, assim, né? E eu tava vendo uma cena que um cara que é uma casa que os ex vão chegando, ex das pessoas que estão na casa, aí depois um fica com o ex do outro, aí dá uma confusão. Só que chegou um cara, um ex de uma menina, que a menina se tremia inteira quando o cara chegou. E aí eu falei, gente, o que é isso? Fiquei chocada, né? E o cara, uma determinada hora, ele estava conversando com uma menina e ela falou que ela definhou no relacionamento com ele, não sei o que e tal. O cara estava conversando com uma menina e ela estava conversando com outra. E aí ele chegou para ela e falou: Ah, você está chateada, né? Porque eu estava conversando com a menina. Ela falou: Não, eu não quero conversar com você. Dá licença, sai daqui, não sei o quê. Eu sei que no final das contas eles brigaram e o cara falou para todo mundo que na verdade eles brigaram porque ele estava com ciúme que ela estava conversando com a menina. Mas ele que inventou tudo isso, entendeu? Assim, e aí fica isso, a mulher é maluca, ciumenta, ela só queria conversar com a amiga, entendeu? Então, infelizmente, e o que acontece? Eu acho que a gente tem um papel muito importante quanto sociedade, né? Assim, na psicoterapia, como você falou, eu acho que essas são as principais coisas, sim. E muitas pessoas acham que o transtorno alimentar, né, é uma coisa fútil, que tem a ver com beleza, né? Que a pessoa liga para aparência. Não tem nada a ver com isso. Transtorno alimentar, que você citou, né, tem a ver com dor. Principalmente a anorexia, o que acontece muitas vezes a pessoa acha que a pessoa quer chegar num padrão de beleza, não. Muitas vezes eu já tive pacientes que não, assim, isso é muito comum, não só eu, né? Assim, isso na literatura é descrito também, que por causa de abuso sexual, eles ficam com medo de desenvolver corpo, né? As mulheres com medo de desenvolver corpo, seios, quadril e tudo, e ficarem mais vulneráveis para abuso. Eu tenho uma paciente minha que ela teve uma crise de pânico quando ela teve que comprar o sutiã, né? Que ela já estava ganhando peso, estava melhor da anorexia e tudo porque ela tinha sofrido, né, uma situação de abuso. Então, quando ela teve que comprar um sutiã para ela, foi assim. E aí é isso, né? De novo a gente culpabilizando a vítima, como se ela fosse estuprada, não fosse porque o cara é o algoz, né? É porque ela tá com peito, né? Tipo, então, eu acho que o abuso sexual é uma das coisas mais delicadas que para mim na psicoterapia, porque traz muita vergonha, a pessoa tem muita dificuldade de contar que isso aconteceu. Então, assim, por causa disso, porque a própria sociedade culpa a vítima e aí a gente internaliza Sim. essa E invalidação, é né? aquela velha questão, né? Em relação a trauma, né? Um dos mecanismos cognitivos mais comuns em relação ao trauma é a vítima se culpabilizar pelo trauma, isso independente do trauma. Quando você pega o abuso sexual em relação às mulheres, você tem isso multiplicado à 10ª potência, porque existe toda uma pressão social em relação a isso. Sim. Com certeza. E em relacionamento abusivo também, né? Porque a pessoa tá ali sendo traumatizada
e presa ali, e o que ela mais precisa são dos relacionamentos, e o rapaz, né, que ali que está sendo abusivo quer tirar os relacionamentos dela. E o que a sociedade faz? Apedreja, né? Ah, mas ela tá com ele, gosta de apanhar, ela gosta do que está acontecendo. Gente, não é assim, não é totalmente. Se fosse totalmente ruim, ela saía, né? Eu vi esses dias uma mãe implorando num programa de televisão, porque a filha de 13 anos estava com um namoro virtual e mandou foto. Só que o cara ela tinha 13 anos, o cara tinha 20 e pouco, não lembro. E ela mandou fotos nuas pro cara, e o cara começou a ameaçar que se ela não transasse com fulano, com ciclano, queria meio que prostituir a garota. E aí a garota falou que não ia fazer. Aí ele soltou as fotos dela, botou em site pornô, fez um monte de coisa. Quando eu fui, quando eu fui olhar os comentários no YouTube, as pessoas todas apedrejando a mãe da garota e a menina de 13 anos. Né? Assim, é claro que eu ensino, né, tanto para as minhas pacientes quanto para as minhas filhas, que a gente pode se proteger, tentar, né? Assim, eu não vou andar falando no celular meia-noite, porque eu posso ser assaltada e tudo. Ao mesmo tempo, né, quando sai nude, mas também por que a mulher foi mandar nude? Cara, a gente tem direito de exercer nossa sexualidade. Não é por que a mulher foi mandar nude, é porque o cara é uma outra história. É exatamente isso. Então, é um lugar muito solitário, né? O grande problema que eu vejo, assim, principalmente falando. Desculpa, cortou pra mim aqui, eu acho que você tava falando alguma coisa. Não, eu para mim, não sei. Eu falei, acho que você deu uma pausinha e não deve ter ouvido, mas eu já tinha terminado de falar. Tá? Ah, não, o que eu ia dizer é o seguinte, a Marcele, pessoal, e acho que aqui vocês podem também fazer perguntas direto para ela. A Marcele é uma das pessoas que mais me inspirou em todo o meu trabalho com DBT. Gente, Quando eu que coisa comecei, linda! com certeza. Quando eu comecei a trabalhar com DBT, a Marcele veio me procurar interessada em querer aprender e fazer. Marcele desenvolveu um trabalho com mulheres vítimas de violência numa comunidade de forma gratuita, que era uma coisa das mais lindas que eu já vi. Então, quando a Marcele fala sobre isso, a Marcele fala com muito conhecimento de causa. Então, É, acho que vocês podem aproveitar isso aos montes, assim. Eu só queria chamar a atenção para um ponto antes, que é assim, do ponto de vista técnico, tá, em DBT, um cuidado que a gente tem que ter quando a gente trabalha relacionamentos abusivos é a gente não cair na armadilha da polarização. Existe uma exatamente. dialética no relacionamento abusivo. A mulher que está no relacionamento... A mulher não. Qualquer um que está no relacionamento abusivo. Ela quer muito sair da questão abusiva. Mas ela quer, ao mesmo tempo, manter a parte que ela ama do companheiro ou da companheira. Sim. Então, é, é uma dialética confusa. Se a gente cai na armadilha de já jogar completamente contra o relacionamento abusivo, Ela vai defender. E exato, a vai, e gente vai se polariza a e relação. vai se culpabilizar. Então A ideia, não adianta, infelizmente. infelizmente, né, Marcele, a maior parte das pessoas que estão no relacionamento abusivo não tem consciência que estão no relacionamento abusivo. Até por esse jogo que o cara faz de culpabilizar a vítima, né? E uma coisa que acontece, as pessoas não entendem também, porque as pessoas que nunca tiveram um relacionamento abusivo, que não é o meu caso, eu já tive um relacionamento abusivo, é, as pessoas que nunca tiveram, como eu mesma, antes de vivenciar um relacionamento abusivo, assim, jamais eu ia aceitar uma coisa dessa. Nunca. Se fosse comigo, gente, preste atenção.
Meus amigos falavam para mim, Marcela, de todas as pessoas que eu já imaginei na minha vida passar por relacionamento abusivo, você era a última. Porque eu tenho assim, né, um temperamento forte, uma personalidade assim, né, que as pessoas falam, mas intensa, vamos colocar assim, né? Então, só que o que acontece? É isso, é muito maravilhoso. Aí quando acontece, tipo assim, o primeiro xingamento, ou a primeira coisa, comportamento abusivo, pô, tem tanta coisa maravilhosa, eu posso perdoar isso aqui, né? Foi só um deslize. Só que o problema é que isso vai tirando, eu sempre dou esse exemplo, né? Como se fossem tijolinhos da nossa autoestima. Como se fossem. Então, e aí cada vez a gente vai aceitando mais. Aí depois fica tudo bem, não sei o quê. Só que aí depois já é um xingamento mais pesado. Aí você também perdoa, porque tem tanta coisa boa, né? Não acontece com o cara chegando e te dando um soco na cara. Né? Porque se fosse assim, como o Exato. Vinícius falou, tava mole. Aí ele vai aos poucos, como se fosse uma proteção. Ah, não, não fala com esse cara, não. Esses seus amigos, não, porque eu fico. Aí a gente tem essa romantização do ciúme, né? Que, não, quando gosta tem ciúme. Aí fala, não, ele é ciumento porque ele gosta muito de mim. Aí a pessoa se sente, né? Como se fosse um elogio a questão do ciúme. E aí vai indo, vai indo. Quando a pessoa vê, ela já tá numa situação que ela fala, gente, como eu cheguei aqui? Eu nunca imaginei. E ela já está muito presa e muito culpada. E aí, se ela vai contar para alguém, poxa, eu estou apanhando do meu namorado, ou nem isso, né? Assim, meu namorado faz isso, faz aquilo, a sociedade taca pedra. Como tacou pedra? Gente, tacou pedra numa menina de 13 anos, uma criança. Que foi ludibriada por um homem que ela não tinha nenhuma chance ali. Então, nós como sociedade, não apenas nós como psicólogos, mas nós como sociedade, a gente precisa parar de julgar, né? Que é um princípio também da DBT, né? Assim, a gente olhar as coisas sem julgamento. E como psicólogos, muitas vezes, olhar aquela atitude daquela mulher que está naquele relacionamento que não consegue sair sem julgamento. Eu acho que uma das coisas que eu vejo que é fundamental quando a gente trabalha isso com os pacientes é assim, é trabalhar a ideia de que o responsável pelo próprio comportamento é sempre nós mesmos, assim como os outros são responsáveis pelos comportamentos dele. É claro que a gente pode ter uma série de variáveis que vão nos deixando mais vulnerável, mas ainda assim, no momento que eu executo a ação, a responsabilidade é 100% minha. Para justamente sair desse ciclo de mas o outro faz porque eu faço ele fazer. Isso. E aí fica esse negócio, você vai ter um jeito que eu vou me comportar que vai dar certo, só que não vai ter, porque a questão não é com você, né? Então, e aí, assim, o que acaba acontecendo é que as Marcele, mulheres... Oi, desculpa. desculpa te interromper, mas eu não sei se você está lendo, tem uma menina chamada Anja Beck, que ela está escrevendo uma coisa muito, muito bonita, de um depoimento dela de um relacionamento. Não vi aqui. Eu vou ler para você, tá? Tá. Ele sempre fez merda, aprontou, mentia, sumia, me bloqueava nas redes sociais e eu me sentia culpado. E ainda virava o jogo para eu pedir desculpas. Exatamente. É exatamente isso. E aí você É o acaba. exemplo. Começou a discussão certa, de repente você está pedindo desculpa e não entende. Mas como é que foi que aconteceu isso? Que eu estava certa e de repente eu acabei. A gente está aí, ó, com o Bruno de Souza, ele é da Patrulha Maria da Penha aqui do Rio de Janeiro, um parceiro meu aí que me ajuda pra caramba, que eu peço Que socorro nos legal. meus casos. Ele fez uma live comigo também ali no Instituto Inlaso, que está gravado, quem quiser ver. Faz um lindo trabalho aqui no Rio, assim, sou fã da Patrulha Maria da Penha. Infelizmente não tem em todos os lugares. Bruno, vou querer te conhecer também, cara. Conhece que vale muito a pena mesmo. Ele me salva direto aqui, chamo ele, tiro dúvida, peço ajuda para pessoas que estão sofrendo relacionamento abusivo. Ele é muito maravilhoso, da Patrulha Maria da Penha. E tem uma outra questão, Vinícius, que eu acho importante a gente colocar, que é a desensibilização à agressão, né? Existe uma questão que, à medida que a gente vai se expondo a algum estímulo, qualquer que seja, a gente
a gente acaba se desensibilizando, né? Que nem eu sempre dou meu exemplo que eu tenho medo de barata. Eu tinha pânico, tinha que atravessar a rua, mas eu fui me expondo às baratas, me expondo, e hoje eu consigo conviver com a barata. Não mato ainda, tá? Não cheguei nesse ponto, mas eu desensibilizei daquela ansiedade, daquele medo da barata. Que acontece também quando a gente vai comer alguma coisa. A gente come uma torta maravilhosa, a primeira fatia não é igual à terceira que a gente está comendo, né? E essa questão da agressão, a mulher já é desensibilizada à agressão desde sempre. Porque a gente vai sair na rua e a gente ouve gracinhas, fala, mas você não gosta de elogio? Não, esse tipo não, né? Assim, gracinhas, coisas às vezes muito pesadas e que a gente tem que... Eu cresci ouvindo a frase, mulher direita não tem ouvidos. Ou seja, eu tenho que ouvir qualquer porcaria e fingir que tá tudo bem, né? Pensa isso com a minha personalidade, assim, né? Que eu tinha que nessa caixa aí que eu tinha que me encaixar, como que isso não era complicado. Então, a gente já é desensibilizado à agressão e naturalizado. E no relacionamento isso vai acontecendo, a gente vai se desensibilizando também à agressão, porque a gente é tão exposto àqueles. Nós estamos tão expostos àqueles estímulos agressivos e violentos, e pela sociedade também, né? Que a gente acaba se desensibilizando e meio que naturalizando o que não é natural. Eu concordo com você. E assim, só trazendo isso para o relato aqui da Ândia. Ândia, o que você passou é o melhor exemplo do que a gente chama de gaslighting. Que é justamente esse tipo de violência machista que coloca que qualquer ação, por mais que seja baseada em evidências, é como se fosse loucura sua. Entende? E acho que nesse ponto, a primeira coisa que você tem que saber é que você não está sozinha. Existem muitas Sim. pessoas que passam por isso. E que passar por isso não é nenhum demérito. Isso não mostra nada sobre você, isso não diz nada sobre a sua personalidade ou qualquer coisa. Qualquer um pode passar por isso. Basta você ter a combinação certa de elementos para que isso aconteça. Todos nós somos suscetíveis a isso. Então, acho que esse é um ponto importante, assim. Eu acho que isso é muito importante, porque é isso, assim, as pessoas falam, eu nunca ia aceitar isso. Gente, eu falei isso e estive num relacionamento abusivo. Todo mundo, de fato, está vulnerável. É porque é uma coisa muito sutil, é muito aos poucos, é uma coisa que vai acontecendo e quando você vê, você já vai sendo enredada. Teve uma psicóloga que falou, estava contando de uma paciente, que ela sofreu tanto esse gaslight, né? Que o cara fala que não falou coisas que falou, que você disse coisas que você não disse. Você começa a duvidar da sua própria sanidade mental. Que perguntava assim, mas qual a cor dessa parede? Ela falava, não sei. A parede era azul, se eu não me engano. Ela ficava, tipo assim, ela ficava insegura de dizer qual era a cor da parede. O tamanho do gaslighting que ela sofreu, né? E não é incomum, né, Marcele? Quantas meninas a gente atende que tem dificuldade em reconhecer coisas depois de ser tida sempre como maluca? Exatamente. É sempre isso. Então, assim, é muita invalidação, né? Essa questão de não ter voz. O que eu falo é coisa é porque eu sou maluca, é porque eu sou exagerada. E aí isso é muito angustiante, né? E aí essa tentativa de entrar nas caixas da sociedade para que eu possa ter algum tipo de lugar. Só que aí eu tento entrar numa caixa que não me cabe, e aí eu adoeço. Então, assim, a melhor coisa é trabalhar a aceitação. Eu lembro que uma vez na terapia, na minha própria terapia, eu estava conversando com meu terapeuta assim, que eu não gosto de sair com gente nova. Tipo, eu vou sair com um amigo, se ele for levar um amigo, eu já não quero ir. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque eu fico cansada, porque aí eu tenho que ficar pensando no que eu vou falar, no que eu não vou falar, como que eu vou me comportar. Ele, mas por quê? Eu falei, não, porque se eu for assim, né, do jeito que eu sou, eu posso assustar ele, né? Posso assustar a pessoa, não sei o quê, pode não gostar de mim. Aí ele fez uma simples pergunta que mudou totalmente a minha vida, que foi assim, ele falou, e daí?
E se a pessoa não gostar? E ficar assustada com o seu jeito, com... Aí aquilo, gente, pode parecer bobagem, né? Mas eu falei, gente, é mesmo. E daí? Né? Assim, tem gente que não vai gostar de mim, tem gente que vai gostar de mim, tem gente que do jeito que eu sou, tem gente que por causa das minhas características gostam de mim, tem gente que por causa dessas mesmas características não gostam de mim. E é isso, né? Então aquilo foi uma liberdade da gente poder ser quem a gente é. Né? Eu acho que independente, isso é uma coisa que eu falo muito, independente do porquê o paciente foi buscar terapia, para mim o objetivo da terapia é liberdade. Se eu tenho um transtorno alimentar, eu tô preso. Se eu tenho um transtorno do pânico, eu tô preso. Então, se eu não posso ser eu, porque eu tenho que me encaixar em alguma caixa que a sociedade disse como que eu tenho que ser, eu tô presa. A gente tem que, e a terapia, para mim, é isso, é pra gente ser livre. Se eu tô presa num relacionamento abusivo, eu tô presa também, porque um relacionamento só pode ser saudável a partir do momento que eu tenho a opção de me separar. Não quer dizer que eu vá me separar. Exatamente. Eu Mas sempre falei muito isso para Marcela, minha esposa. O amor de verdade, ele só pode ser conhecido de um jeito. No momento em que ambos são livres para ir embora no momento que eles quiserem. Porque sim, aí ficar junto passa a ser uma opção. exatamente. E eu acho que esse é um bom norte, às vezes, né, para a pessoa poder entender se ela está num relacionamento saudável. Eu tenho a opção de sair? Não é que se você quer. Eu não quero me separar do meu marido. Mas é uma opção. Eu Então, tenho a dúvida. eu acho que é uma questão para você poder se avaliar, né? Assim, é uma opção para mim me separar? Então, entrou a Larissa, maravilhosa, nutricionista. É... Eu vou vendo só as pessoas maravilhosas entrando. Então, eu só posso estar num relacionamento saudável se eu puder me separar. Só que a gente cresce aprendendo isso, que tem o jeito certo. E aí, assim, aí tem também a pressão estética, né? Que também é um outro tipo de violência, de que, eu não posso ter celulite, eu não posso ter estria, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. E aí, muitas vezes, a gente fica se achando insuficiente. Aí vem a questão de disfunções também sexuais por causa disso. Em vez de eu estar conectada Aham. no estímulo sexual, eu tô hiper focada no meu corpo, né? Às vezes mulheres que não transam sem sutiã, tudo isso. A Joilma maravilhosa também tá aqui. Falou, eu não sou maravilhosa, lógico que é. A Joilma super maravilhosa. Não transam sem sutiã, e aí, em vez de estarem preocupadas ali com a questão do estímulo erótico, estão super focadas no próprio corpo, porque o corpo deveria ser de um jeito, deveria ser de outro, e a gente não tá livre, de novo, né? Joima tá dizendo que eu abandonei ela, minha paciente querida do coração. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Marcelo. Tem uma pessoa que está assistindo a nossa live, que eu estava vendo aqui, tá? É uma pessoa que eu gosto demais dela, e é uma pessoa que eu aprendi muito com ela. É uma pessoa que eu trabalhei junto com ela por um bom tempo, e que eu aprendi coisas importantíssimas com ela. E que é muito gostoso ver que ela está vendo aqui. Só isso. Ai, que bom. Quem é? Agora eu quero saber, que eu também quero conhecer essa pessoa, gente. É, é uma das maiores patinadoras desse país. Gente, quem é, por favor, pra gente poder depois conhecer? Uma pessoa muito querida chamada Carol. Depois eu vou procurá-la aqui. E aí, assim, a gente tem hoje, né, um trabalho lá no Enlazo, né? A gente tem uma parte de clínica social, onde a gente atende especificamente também, tem uma equipe especializada para receber mulheres em relacionamento abusivo ou mulheres vítimas de violência, né? Então a gente tem esse olhar e esse carinho aí muito grande, né? Então, assim, eu acho que você trouxe muitas questões que adoecem as mulheres
e que fazem elas chegarem no nosso consultório, que tem a ver com uma questão de gênero, né? E com uma questão de pressão social e de expectativa da sociedade, o que é muito triste, né? Se até uma garota de 13 anos as pessoas jogam pedra, imagina, né, o resto de nós, né? Então, assim, se sai um vídeo sexual, né, de sexo de alguém e tal, pro homem não pega nada, tá tudo tranquilo. A mulher vai ser o Exato. quê? Vagabunda, não sei o quê. Então é muito delicado mesmo, né? Então a gente ter esse espaço para falar sobre isso e a gente poder ser livre para que seja quem a gente é, sabe? Eu acho que essa é uma das grandes liberdades que tem na vida, né? A Joelma está falando sobre João de Deus, né? Que passou anos violentando várias pessoas e isso para mim é uma coisa que para mim é o mais difícil e que mais me revolta. São as pessoas que usam do lugar de autoridade, de influência que tem para abusar sexualmente das outras pessoas, né? Ou qualquer tipo de abuso, mas assim, líderes religiosos, médicos, pessoas que estão numa situação de poder e a outra não é uma situação entre iguais, né? Está numa situação de poder e a outra de vulnerabilidade. Então, é muito triste. Quantos anos o João de Deus passou violentando mulheres? Por quê? Porque a gente tem vergonha, né? As pessoas não falam. Elas acham que consentiram, que elas permitiram. Só que, por exemplo, claramente, aí não é uma posição entre iguais. O cara é um líder espiritual, o cara tá falando de né, assim, é admirado, tá falando de um outro lugar. Falando aí de atores renomados, de diretores, né, de cinema, que usam do seu local, né, para poder fazer isso. E aí a pessoa fica envergonhada, achando que ela aceitou, quando na verdade não é uma relação entre iguais. E eu acho que por isso que é tão importante a gente trabalhar no sentido sistêmico, independente do que de fato a gente está no sentido sistêmico, eu digo, independente de ser o foco principal da terapia, certo? A ideia de trabalhar machismo e violência contra a mulher é um ponto importantíssimo. Tem um texto que eu adoro trabalhar para que a gente consiga entender essa sutileza do machismo e da violência contra a mulher, que eu sempre trabalho muito com as minhas pacientes, que é um texto da Virginia Woolf, que é O Anjo do Lar. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um texto maravilhoso. Que ela contando quando ela foi convidada para escrever críticas sobre livros de autores homens, né? E ela começou a dizer que como é que ela poderia criticar um homem? Ela sentiu o anjo do lar chegando, dizendo para ela ser carinhosa, cálida, enfim, é bem bonito. Eu vou postar depois na página do DBT Brasil o texto na íntegra para vocês verem. E tem um livro maravilhoso também que se chama Os Homens que Odeiam as Mulheres e as Mulheres que Os Amam. Esse livro, ele faz a gente entender tudo sobre misoginia, sobre relacionamento abusivo, sobre essa dinâmica, né? Agora, a boa notícia é a gente pode se reconstruir, né? Hoje eu estava falando com uma paciente, né, assim, como a maioria das mulheres, né, já sofreram abuso, também já sofri, né, quando criança, e também mais perto da adolescência. E só que o que acontece, né? Hoje a gente, essas pessoas que tentaram me destruir, né? Mas eu acabei me reconstruindo e hoje eu posso ajudar a reconstruir outras pessoas, né? Toda essa maldição hoje tem um outro significado na minha vida. E assim como eu me reconstruí, né? Outras pessoas se reconstroem todos os dias. E aí quando a gente faz isso, a gente se liberta, a gente tira esse poder da mão do abusador, tira esse poder da mão do machismo, e a gente pode também ajudar a reconstruir outras pessoas, sabe? Então isso é uma parte muito, muito bonita, né? De ressignificar
tudo que Marcelo, aconteceu, né? deixa eu falar uma coisa. A gente está chegando no nosso fim, no nosso tempo, mas eu acho que foi tão produtivo o que a gente fez hoje que eu já queria te fazer um convite aqui no ar junto com todo mundo. Ah, Acho que, o que você acha de nós fazermos uma outra live especificamente sobre relacionamentos abusivos e psicoterapia? acho ótimo. Acho uma... Não pegando violência contra a mulher, contra todo, mas pegando especificamente esse tópico. Uhum, acho ótimo. E a gente pode trabalhar a ideia de como terminar relacionamentos abusivos. Maravilhoso. Como identificar que você está num relacionamento abusivo, Fantástica, né? adorei a ideia. Marcelo, então assim, ó, nós temos poucos minutos para a gente poder deixar gravado, Tá. tá? Eu queria que você desse uma mensagem final para todo mundo. Uhum. Eu queria dizer da minha parte que amei trabalhar com você. Eu sempre amo trabalhar com você, né? Já é um caso de amor antigo. Eu Mas sim, também. foi maravilhoso fazer isso com você. Fiquei muito feliz. E quero que você fale agora para as pessoas a sua mensagem final. Gente, eu queria muito agradecer o Vinícius, né, o meu mentor, assim, eu tenho muita gratidão porque conhecendo a DBT, assim, eu consigo hoje ajudar muito mais pessoas, né? Eu falo para ele que ele não sabe quantas vidas ele salva, né, através dos terapeutas que ele ensina, né? Então, assim, eu sou uma aluna dele e posso levar hoje para muitas pessoas esse alívio, né, de sofrimento, de dor e essa reconstrução, porque um dia ele acreditou em mim, investiu em mim e eu perturbei bastante também, que eu perturbo. E eu descobri que, na verdade, o problema não eram os pacientes que eram difíceis. Eu que não tinha as ferramentas necessárias para poder ajudá-los. E hoje, claro que a gente sempre tem muito espaço para melhora, só que hoje eu tenho essas ferramentas através da DBT para ajudar esses pacientes em intenso sofrimento e me ajudar também, porque, né, a gente vive a DBT na nossa vida. Então, eu queria agradecer muito e dizer que eu desejo que todos nós sejamos livres, que a terapia ela proporciona liberdade e que essa outra live vai ajudar a gente a ser mais livre ainda. E muito obrigada, espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês. É muito assunto para falar, né? Não dá para falar de tudo em tão pouco tempo, mas muito obrigada. Muito obrigado a todos, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez te agradeço, Marcelo. É um privilégio. Uma das coisas mais lindas que acho que eu já consegui fazer em DBT foi poder trabalhar com você e poder ajudar tanta gente lá no Rio de Janeiro que precisava e não tinha condições de poder ter o tratamento. Verdade. E acho que isso é muito lindo, que a gente Ele dá conseguiu construir. supervisão para uma equipe que atende na clínica social, que atende as pessoas que não conseguem arcar com custo padrão, ajudando a levar a DBT também para as pessoas que não conseguem custear, né, o tratamento. É. Então tá, gente. Uma boa noite a todos, um grande beijo no coração e até a próxima live. Tchau, beijo!